Este programa é livre para todos os públicos. Circulando em São Paulo na Estação da Luz, um dos lugares mais conhecidos e movimentados da capital. Para vocês terem noção, passam por mês cerca de 3 milhões de pessoas por aqui. A Estação da Luz foi erguida em 1897 e reformada entre os anos de 1895 e 1901. Possui cerca de 7.000 metros quadrados, sua estrutura foi trazida da Inglaterra e remete ao Big Ben de Londres. A Estação da Luz atende linhas da CPTM e de metrô. E outra novidade, desde março foi entregue a ligação entre a Estação da Luz e a Sala São Paulo, que recebeu o nome de Boulevard João Carlos Martins. Uma homenagem ao pianista e maestro brasileiro reconhecido mundialmente por seu trabalho. O percurso tem 210 metros. A passagem facilita o trajeto entre os dois espaços, oferecendo conforto e segurança aos passageiros, além de acessibilidade para quem precisa. E não para por aí, a Estação da Luz te dá acesso ao Museu da Língua Portuguesa, um lugar que vale a pena conhecer. Inaugurado em 2006, o museu nasce com o objetivo de valorizar a diversidade da língua portuguesa. Por que a Estação da Luz foi escolhido como um espaço para o Museu da Língua Portuguesa? Olha, a estação foi escolhida por ser esse local de um prédio emblemático, né, dessa arquitetura histórica, e porque São Paulo é a cidade que concentra o maior número de falantes de português do mundo. Então o prédio ele estava no local certo, do lado da Pinacoteca, do lado da Sala São Paulo, que são edifícios também, né, culturais, e é por isso que ele foi escolhido para abrigar esse museu. Foi um ponto estratégico, então. Um ponto estratégico. E qual é a missão aqui do museu? A missão do museu é trazer esse patrimônio imaterial que é a língua portuguesa, né? No país que tem o maior número de falantes do português do mundo, mas que representa na sua exposição também os outros países que falam português. E me diz uma coisa, parece que o museu ele é considerado digital. Como assim? O museu ele foi concebido em torno de plataformas digitais, experiências muito espetaculares assim, para trazer a língua viva, a interação da língua com quem está visitando. Então essa construção que é diariamente das palavras do português falado no Brasil, representado nessa interatividade. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Agora, nessa nova vida que a gente tem novas experiências também interativas, né? A gente tem o Falares, a gente tem o Nós da Língua Portuguesa, que traz os países que falam português, então tem Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau. E o que foi feito assim para abrigar aqui o museu nesse prédio? Então, o projeto de restauro do edifício para receber esse museu que é tão interativo, ele tem alguns partidos. O principal, e que é o eixo que organiza a exposição do museu, é um rasgo no edifício principal que acompanha a linha do trem. Então a Estação da Luz está representada na exposição principal do museu, que é uma característica muito importante de ser dita. A outra coisa é que o museu se abre para a Estação da Luz, agora nessa nova vida, porque a gente abriu os dois pátios, o leste e o oeste, e a gente se comunica então inteiramente com a estação e com os passantes. E me diz uma coisa, qual é o público-alvo que vem aqui? São todas as idades? Todas as idades. Na verdade, esse é um museu assim mais, acho que, super democrático. Então, vem famílias, vem estudantes, vem muitas pessoas turistas, vem muito imigrantes, porque tem uma grande representação também da língua dos imigrantes incorporada ao português.
Então acho que é um público muito amplo, assim, geral e abrangente. No museu tem um espaço chamado de Palavras Cruzadas, que mostra a origem e o significado de vários termos do nosso vocabulário. Aqui é a Rua da Língua Mural, de 106 metros, que corta todo o museu. Nele são exibidos vídeos que mostram manifestações da língua portuguesa em nosso cotidiano, como poesia, manchetes de jornais. Este painel se chama Laços de Família, que mostra a árvore genealógica da língua portuguesa, que tem sua origem em uma língua indo-europeia. E para você que passa por São Paulo, fica a dica para conhecer o museu e se aprofundar na língua portuguesa. O Jardim da Luz fica ao lado da Estação da Luz e foi o primeiro parque da cidade de São Paulo, aberto em 1825. Até o final do século XIX, era uma das principais atrações da cidade. O que chama a atenção no jardim é o lago, em formato de cruz de Malta. Fica bem no centro do parque e tem esculturas que representam as 4 estações do ano. Uma curiosidade, a Cruz de Malta foi oficialmente adotada pela Ordem dos Cavaleiros de São João, que eram cristãos, em 1126, e as 8 pontas significam viver na verdade, ter fé, arrepender-se dos pecados, dar prova de humildade, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero e incondicional, suportar a perseguição. E esses conselhos os cavaleiros eram convidados a viver. Depois deste toque de conhecimento, voltamos para o nosso passeio. Vale a pena caminhar no Jardim da Luz e curtir o verde que o parque oferece. E no caminho você vai observar inúmeras obras de arte, um coreto e árvores centenárias. Subir no mirante vai garantir uma visão panorâmica do parque. É um parque cheio de encanto e podemos imaginar como ele era famoso em sua inauguração. E ao lado do Parque da Luz está a Pinacoteca, um dos museus de artes mais antigos da cidade de São Paulo, fundado em 1905, e é ele que vamos conhecer agora. Quando foi fundado a Pinacoteca? A Pinacoteca foi criada em 1905 e naquele momento ela era parte do Liceu de Artes e Ofícios, né, que era uma escola profissionalizante. E eventualmente depois o liceu foi mudado para outro edifício e a Pinacoteca tomou conta, digamos, desse prédio que vocês conhecem agora. Esse prédio foi construído, foi desenhado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, Sim. que é o mesmo que fez o Teatro Municipal, a Escola Caetano de Campos na Praça da República, enfim, que era uma espécie de arquiteto oficial aí desse começo de século XX em São Paulo. E curiosamente o edifício nunca foi terminado, né? Ele era para ser um edifício assim todo coberto de estuque, com esculturas decorativas, com uma grande cúpula, né, no espaço central, mas nada disso foi terminado, porque na verdade o governo do estado fez uma concessão para o escritório Ramos de Azevedo para construir o edifício em 5 anos. E aí, quando chegou os 5 anos, o edifício não estava completamente pronto, mas a escola, o liceu foi mudado para cá de toda maneira assim mesmo, porque senão eles perderiam o prédio, né? E aí, enfim, a escola começou a usar o prédio mesmo sem estar acabado,
na verdade ele permaneceu assim, né? Assim, com os tijolos à vista, sem esses acabamentos que dariam um outro caráter, né? Particularmente eu gosto muito da Pinacoteca e assim. que na verdade é muito interessante porque dá um ar de modernidade, assim, né, para o edifício e dá uma identidade para ele também, né? Quando a gente vê a imagem dos tijolinhos, a gente já associa diretamente à Pinacoteca. O que a pessoa que vier aqui na Pinacoteca vai encontrar nesse museu? Vai ver aqui uma exposição de 19 salas, são mais de 1000 obras da coleção expostas, que vão também desde o período colonial até a arte contemporânea feita, assim, ano passado, né? Porque a coleção vai se atualizando mesmo. E é um museu, assim, acho que tem alguns pontos fortes, assim, na coleção, como as pinturas do Almeida Júnior, né, o Caipira Picando Fumo, A Saudade, que são pinturas bastante conhecidas, assim, como seis pinturas da Tarsila do Amaral, né, o único museu no mundo em que você pode ver ao vivo e a cores as pinturas originais da Tarsila, assim, em exposição permanente. E o nosso passeio ainda não terminou. Vamos conhecer a Estação Júlio Prestes, que não fica muito distante da Estação da Luz. Foi inaugurada em 1925 e levou 13 anos para ser construída. E este local é um ponto turístico importante da cidade de São Paulo. E como a cidade de São Paulo tem muitas opções de lazer, estamos no Complexo Cultural Júlio Prestes. E você vai encontrar a exuberante Sala São Paulo. O local é sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e uma das mais importantes casas de concertos e eventos do país. E qual o estilo arquitetônico aqui do prédio? Esse prédio ele foi desenhado no estilo Luiz XVI modernizado por vários motivos. O primeiro deles é que o prédio originalmente era a sede da Companhia de Trem Sorocabana, é uma estação de trem também, feito para levar e trazer café. Café dava muito dinheiro no início do século XX para o país e para algumas empresas específicas, então esse estilo ele é neoclássico, né? Que seria o estilo que vem lá da Grécia Roma Antiga, caracterizado pelas grandes colunas, os grandes arcos, o tamanho dos halls, a simetria do prédio de um lado para o outro. Enfim, a intenção dele, em boa parte, é impressionar mesmo, demonstrar grandiosidade, e realmente riqueza. impressiona. Exato, funciona até hoje. Funcionou. Né? Exato. Outra coisa também é que o estilo Luiz XVI modernizado, né, ele é um estilo francês. E a França estava super em alta no início do século XX e serviu muito de inspiração para boa parte das obras aqui do centro de São Paulo, inclusive essa. E mais uma curiosidade é que essa estação de trem aqui, né, atualmente a parte que estamos não é mais uma estação de trem, antigamente tudo era, ela na época era uma rival econômica da Estação da Luz. A Estação da Luz era de uma companhia inglesa chamada São Paulo Railway e essa daqui brasileira, Sorocabana. Então, como a Luz era inglesa e tinha um estilo arquitetônico inglês, por que não um estilo arquitetônico francês para rivalizar, certo? Então, não são mais rivais. Não, todos iguais agora. E aqui tem a Sala São Paulo. Por que a acústica da Sala São Paulo é considerada uma das melhores do mundo? Muitos motivos. Primeiro, a própria escolha desse patrimônio, desse prédio para construir a sala tem motivos acústicos já. A sala ela fica bem no meio do prédio, então os halls que ficam em volta dela funcionam como isolantes acústicos, ajudam a isolar o som lá dentro. Então foi pensado nisso. Foi, não foi escolhido à toa. O hall onde ela está, que antigamente era um jardim, tem um formato próprio para salas de concertos também. Esse formato é chamado de caixa de sapato gigante. E além disso, é claro, foram construídas inúmeras artimanhas, digamos assim, que melhoram, obviamente, a acústica do local. Por exemplo, o forro móvel, né, ou o teto, que é talvez o mais famoso da sala. A sala tem um forro completamente móvel, ou seja, o teto inteiro pode subir ou descer, e isso serve para adequar a sala ao que vai ser tocado nela. Então, se vai ser tocada uma obra
que foi feita para ser tocada em um ambiente menor, o teto ele vai descer para que a sala imite o volume e a acústica desse ambiente. Se vai ser tocada uma obra que foi feita para um ambiente super aberto e grande, o teto sobe pelo mesmo motivo, para melhorar a acústica de acordo com a obra que vai ser tocada. Então, esse com certeza é o xodó do pessoal que vem aqui e dos arquitetos e engenheiros que analisam a sala. Além dos concertos da USESP, o que a Sala São Paulo oferece? Bom, além dos concertos da USESP, que em sua maioria são de quinta, sexta e sábado, temos muitos outros concertos também. Então, por exemplo, muitos sábados e domingos, às 11 da manhã, temos os matinais, que são concertos gratuitos de orquestras de São Paulo, às vezes de outros lugares do Brasil também. Passando por São Paulo, não deixe de visitar o Bairro da Luz. Suas atrações culturais e históricas irão te render um belo passeio pela capital paulista.